Olá, pessoal. Voltei aqui para falar sobre o cumprimento definitivo da sentença. No nosso vídeo anterior, a gente falou sobre o cumprimento provisório da sentença, né? Agora a gente vai falar sobre a sentença, né, como o título judicial, que não tem mais aquela possibilidade, pelo menos não no processo que ela foi gerada, de modificação. Né? Então, se não pende mais recurso, se houve seu trânsito em julgado, a gente tem aí um título que está sujeito a um cumprimento definitivo. Que essa é a principal diferença do cumprimento provisório, né? Porque o título ele ainda está pendente de definitividade, de imutabilidade, em razão da existência de recurso. No cumprimento definitivo, isso não existe. Não existe mais recurso e não há aquela necessidade das garantias, né? O que a gente viu no vídeo passado sobre as peculiaridades da execução da execução provisória da sentença, que é basicamente essas peculiaridades foram basicamente pensadas porque há ainda a possibilidade da mudança, né, já que pende recurso, não existe aqui no cumprimento definitivo da sentença. Então, vamos ver como é que funciona. Aqui a gente vai ver o passo a passo do cumprimento definitivo da sentença e até chegar em impugnação. Quando chegar em impugnação, a gente vai parar para fazer a impugnação no vídeo só para ela, porque a impugnação ela tem muito assunto. Então, vamos aqui, cumprimento definitivo da sentença. Vou ficar menorzinha. O título transitou em julgado. Olha aí. Transitou em julgado. O que é que significa? Transitou em julgado, eu não tenho mais recurso. Esse procedimento que a gente vai ver agora, prazo para o devedor cumprir, atos processuais sequenciais, esse procedimento também, ele será adotado no cumprimento provisório da sentença. O cumprimento provisório da sentença vai adotar todo esse procedimento que a gente vai estudar aqui, além do que diz respeito às garantias, né, e as questões que envolvem a possibilidade de mudança do título, já que ainda pende recurso, né, na execução provisória. Então, vamos ver. O cumprimento de sentença, eu preciso falar de uma coisa aqui. Antes de mais nada. Será que eu posso requerer um cumprimento definitivo de sentença que ainda tem recurso? Será que existe? E se o devedor ele reconheceu parte do que a sentença determinou? O que eu quero dizer com isso? Ele pode ter reconhecido tanto expressamente como tacitamente, quando ele não recorreu de parte da sentença. Supomos que uma sentença ela condenou o autor em reparação de dano de natureza material e de natureza moral. Então a gente tem aí 2 pedidos que foram procedentes. E o devedor, né, o réu que perdeu essa ação, que foi condenado tanto na reparação do dano material como na reparação do dano moral, ele recorreu tão somente dos danos morais. Ele não recorreu do dano material. Quando ele não recorreu do dano material, na hora que ele apresentou a apelação impugnando tão somente a condenação pelo dano moral, o que é que implica? Presunção de quê? De que ele aceitou a condenação do dano material. É uma presunção, mas na verdade é também uma preclusão. Ele não pode depois pedir uma emenda no recurso para dizer, eita, esqueci aqui, de pedir
a modificação do dano material. Importa agora em entender que houve o trânsito em julgado do que é concernente à condenação de dano material. Tá claro isso? Então eu tenho olha só a situação. Percebam a situação. O processo ele não transitou em julgado. A ação ela está agora na segunda instância. Mas o que vai ser discutido pelo tribunal, o que vai ser analisado pelo tribunal, o que foi devolvido para análise do tribunal foi a condenação em danos morais. Porque a condenação em danos materiais não aconteceu. O réu ele não requereu a reanálise dessa decisão, dessa sentença, no tocante ao dano material. Então, se o dano material não foi objeto do recurso, eu já posso fazer o quê? O cumprimento da sentença. E não vai ser o cumprimento de sentença que vai requerer garantias. Porque em relação a esse pedido, houve o trânsito em julgado. Tá bom? Agora, eu vou fazer aonde esse pedido para que já ocorra o cumprimento da sentença no tocante à condenação de dano material? Para quem eu vou pedir isso? Eu vou pedir para o juiz de primeira instância. Então, vou chegar lá com o cumprimento de sentença, né? Vou ter que apresentar o cumprimento de sentença na primeira instância. Mas o processo está na segunda instância. Pois é, mas eu vou ter que apresentar na primeira instância, munindo aí de informações necessárias. Mas eu vou apresentar na primeira instância. Beleza? Outra coisa que é importante em relação a... Tá aqui nesse itemzinho de baixo, deixa eu ficar menorzinha. O cumprimento da sentença tem essa denominação, mas poderá ser o cumprimento do acordo que modificou a sentença. Aqui deixa eu explicar de uma maneira bem clara. Eu não posso pressupor que cumprimento da sentença é necessariamente a sentença que foi proferida na primeira instância. Que se eu for fazer o cumprimento dela provisoriamente ou definitivamente, eu vou estar limitada ao que a primeira instância decidiu. Então, quando o legislador coloca cumprimento de sentença, ele está querendo dizer cumprimento da decisão que não está sujeita a efeito suspensivo por recurso. E essa decisão, que vamos pensar em decisão enquanto gênero, né? Essa decisão, ela pode ser uma sentença, mas ela pode ser um acórdão. Vou dar um exemplo, um caso concreto. Voltando em outro vídeo eu falei sobre uma ação de servidor público, né? Então, imagine que o servidor público, na primeira instância, o juiz entendeu que ele não tem direito a determinada gratificação em razão do cargo que ele exerce, da função que ele exerce. O juiz de primeira instância julgou improcedente a ação. Então, a sentença é de improcedência. Aí, esse servidor, ele apresentou um recurso de apelação. E o tribunal entende que o servidor tem direito. Aí, o tribunal, além de entender que o servidor tem direito, ele também aprecia, né, o pedido de implantação dessa gratificação, dessa verba aí, que desde a primeira instância o autor pede que seja a título até de tutela antecipada. Mas nem precisaria, digamos que o tribunal simplesmente entendeu o direito. Tá? Isso está claro? A fazenda pública, né? A parte aí sucumbente agora, que não era a parte sucumbente da primeira instância, mas passou a ser na segunda, porque o tribunal ele julgou a apelação
ele deu provimento à apelação, possibilitando aí que esse autor tenha o direito que ele busca, né, que ele pediu lá na primeira instância e que lhe foi negado. Nós sabemos que os recursos extraordinários, eles não têm o efeito suspensivo automático, o relator tem que atribuir. E o relator não atribuiu o efeito suspensivo ao recurso extraordinário apresentado. Então, vamos fazer o quê? Cumprimento provisório da sentença. Mas não é sentença, é acórdão. Mas é cumprimento provisório da sentença. É cumprimento provisório da sentença, apesar de que é um acórdão. Entenderam? É para não ficar limitado ao pensamento de que eu só vou poder provisoriamente executar a sentença. Eu posso provisoriamente executar acórdão. Eu posso provisoriamente executar uma decisão monocrática num agravo, tá? E eu não liguem o cumprimento provisório da sentença ou até mesmo o cumprimento definitivo, né, quando não há uma pendência de recurso sobre determinado ponto, e esse recurso, deixa eu desacelerar aqui para ficar claro, em relação ao cumprimento provisório de sentença, vocês já entenderam que não é apenas a sentença que eu posso executar. Agora, a gente está falando também de cumprimento definitivo da sentença. Se ele é definitivo, é do que foi decidido no processo. E pode ser que o que foi decidido no processo e que não tem mais, esse processo não tem mais recurso pendente, tenha sido decidido através de acórdão. Então, se foi através de acórdão, vou continuar tendo o cumprimento definitivo da sentença. Tá claro isso? Se não tiver, gente, mandem as perguntas, tá? Vamos tentar deixar isso super claro para vocês, é muito importante. Vamos para frente? Para frente. Eita! Vamos agora entrar no procedimento, né? Como é que a gente vai fazer aqui o cumprimento definitivo de sentença? Acho que eu vou deixar para outro vídeo, para não ficar cansativo, tá? A gente viu então até agora algumas peculiaridades do cumprimento de sentença, diferença do definitivo para o provisório, e aqui a gente vai ver no próximo vídeo o procedimento, como é que inicia, tá bom? Até já!